Está causando preocupação no setor imobiliário um levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, que mostra que mais da metade da população, ou seja, 55%, estão com dívidas. Praticamente uma em cada 4 pessoas devem mais que 5 vezes o próprio salário. O problema é que, segundo a Associação dos Mutuários da Habitação, a Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação, pelo menos 45% dessas dívidas que somam 5 vezes mais que o salário, estão ligadas à área de habitação. Para falar sobre isso, a gente conversa com o Lúcio Delfino, que é diretor administrativo da Associação Brasileira dos Mutuários da Habitação. Ô Lúcio, o que a associação está alertando é que, se a pessoa tiver dívida de habitação, do financiamento habitacional, dívida do carro, do cartão de crédito, outras dívidas, ela deve dar prioridade ao pagamento, à renegociação das dívidas habitacionais, porque o risco para ela é maior? Exatamente. Hoje existe, por exemplo, a lei do bem de família, que diz que o imóvel residencial da família ele é impenhorável, ou seja, você não pode perder ele por qualquer dívida que seja. Entretanto, isso não se aplica ao financiamento habitacional da sua casa, nem também às dívidas com IPTU, etc. Então, se você tem várias prestações a ser pagas no final do mês, por exemplo, o cartão de crédito, o financiamento habitacional, o financiamento do veículo, o plano de saúde ou qualquer outra prestação que seja, o ideal é que, no caso de um aperto econômico ou de qualquer desequilíbrio financeiro na sua família, você dê prioridade para o pagamento da prestação do financiamento habitacional. Isso porque, a partir do momento que você deixa de pagar o cartão de crédito ou qualquer outra dívida que não seja do seu imóvel, você tem uma possibilidade de negociação maior. Os bancos hoje eles têm uma flexibilidade de negociação na própria via administrativa, ou seja, diretamente com o banco, ou ainda, se for o caso, através de um advogado, se for, na última hipótese, procurar a justiça ou mesmo o PROCON, para renegociar. Por outro lado, a dívida do financiamento habitacional, a partir do momento de três prestações não são pagas, ele já vai para leilão, o imóvel já vai para leilão. Então, o risco de perder esse imóvel e todos os investimentos e os sonhos que foram embutidos ali é muito grande. O detalhe é que, no caso do financiamento habitacional, o próprio imóvel é a garantia para quem está emprestando dinheiro de que, se as prestações não forem pagas, aquele bem pode ser tomado. Agora, no caso do cartão de crédito, se a pessoa perdeu o cartão de crédito, ou perdeu o cartão de uma loja, que tem um crediário, não tem muito problema para ela. O problema é perder o imóvel. A questão do imóvel é que a perda, vamos dizer, que ela é imediata. O imóvel já não precisa nem ser penhorado, ele já foi dado em garantia no momento que a pessoa assinou o contrato de financiamento. Então, a partir do momento que deixa de pagar, ele vai para o leilão praticamente de uma forma automática. Já as outras dívidas, não, você primeiro tem um prazo maior para poder renegociar. Se você ficar inadimplente um período além de 3 meses, você vai ter a possibilidade daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, de fazer essa negociação. Se for o caso, você pode procurar um advogado. A associação, inclusive, tem especialistas nesse assunto, tanto no direito imobiliário como no direito do consumidor, que podem auxiliar na hora de fazer essa negociação. Uma última hipótese, você pode pedir também a revisão dessa dívida na via judicial. Ô Lúcio, muitos especialistas dizem que os consumidores devem priorizar aquelas dívidas que têm um juro maior, mas às vezes o juro do imóvel é bem menor do que o juro de um cartão de crédito. O cartão de crédito está dando 12% ao mês. Mesmo assim, é importante priorizar o imóvel. Existe uma diferença para a pessoa que vai fazer a liquidação antecipada da dívida, ou seja, se você tem lá o cartão de crédito dividido em várias parcelas e tem um financiamento também em várias parcelas, o que você deve priorizar é a adimplência no primeiro momento. Ou seja, se você vai ter que deixar de pagar uma prestação ou outra, óbvio, sempre por pagar o financiamento habitacional, é o que nós dissemos até agora. Agora, se a pessoa tem um dinheiro na poupança, por exemplo, está lá parado, e ela vai então liquidar alguma dívida antecipadamente, ou seja, não é que ela está deixando de pagar uma prestação para pagar outra, ela está pagando tudo em dia e ela quer se livrar de uma dívida, de uma ou outra dívida de uma vez por todas. Então, se ela vai liquidar antecipadamente aquele financiamento, aí sim ela vai optar por um financiamento que tem os juros maiores, que aí vai ser o cartão de crédito, ou vai ser o financiamento do veículo, ou outra dívida que a pessoa tiver que tem realmente juros maiores. Agora, no caso de optar por pagar uma ou outra dívida no final do mês, que é aquele caso da pessoa que teve um problema na sua renda familiar, ela tem que sempre optar pelo financiamento habitacional. Um detalhe, o financiamento habitacional ainda tem uma vantagem, que é a utilização do FGTS.
O FGTS ele pode ser utilizado tanto para pagamento das prestações mensais, como ele pode ser utilizado para liquidar ou amortizar extraordinariamente o financiamento. Então, o trabalhador que tem o financiamento habitacional, ele ainda tem mais essa carta na manga. Ô Lúcio, a Caixa Econômica Federal acaba de bater mais um recorde em financiamento habitacional. Um balanço divulgado agora no dia 3 de setembro mostra que o valor aplicado em habitação só esse ano foi de 47 bilhões e 600 milhões de reais, mais do que todo o montante aplicado no ano passado, que foi de 47 bilhões. Isso é uma boa notícia, porque mostra que mais pessoas estão conseguindo financiamento, conseguindo casa própria, ou é uma notícia ruim, porque muita gente pode se endividar? É uma notícia boa no primeiro momento. Isso mostra que o setor habitacional brasileiro está evoluindo, embora ainda exista um déficit habitacional muito grande, mas que tem que ser visto com cuidado. Como hoje o crédito imobiliário está muito fraco, está muito fácil contrair um financiamento, a burocracia também diminuiu muito, as pessoas, os imóveis também, eles tiveram um aumento muito grande. E as pessoas, às vezes, se empolgam um pouco na hora de fazer a compra do imóvel, olham simplesmente se a prestação cabe ou não no seu orçamento familiar e se esquece de verificar outro detalhe, que é o imóvel e a dívida que ela está assumindo. Ou seja, ela não está ali fazendo um financiamento de um veículo ou de um eletrodoméstico que ela vai pagar em 1 ou 2 anos. Ela está assumindo uma dívida que às vezes pode chegar a 30 anos. Então ela tem que ter um cuidado redobrado, não só na hora de adquirir esse financiamento e verificar se o seu orçamento vai comportar aquela prestação, mas também de verificar se o imóvel tem condições de ser habitado, se ele está realmente comprando uma coisa que vai se valorizar, ou ainda que esse imóvel não tenha maiores problemas com relação a dívidas, com relação ao habite, se ele está adquirindo esse imóvel com uma documentação que esteja em dia. Então esse cuidado também é primordial para que esse sonho da casa própria não se torne um pesadelo. Ô Lúcio, agora neste sábado, dia 11, a associação vai fazer um plantão em Belo Horizonte para atender mutuários, tirando dúvidas em relação a quê? Bom, a comemoração é pelos 20 anos do Código de Defesa do Consumidor, e vão se completar no dia 11 de setembro. Esse mutirão vai tirar dúvidas não só com relação ao financiamento habitacional, mas dos consumidores em geral, principalmente aqueles consumidores de consumo de crédito. Então, a pessoa que tem algum problema com o seu imóvel, com a sua casa própria, com o financiamento, ou qualquer outro problema com bancos, construtores e demais fornecedores, a BMH vai disponibilizar advogados especialistas no assunto para tirar essas dúvidas. Isso pode ser feito direto aqui na nossa sede, como também pelo telefone, que é o 3337-8846. Associação na Rua Imoresa, esquina com a Oliveira Maciel e Lourdes. Exatamente. E a pessoa também pode acessar nosso endereço eletrônico www.abmh.com.br. Ok, muito obrigado ao Lúcio Delfino, que é diretor administrativo da